Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 11, do versículo 45 ao 57. Hoje, pela graça do nosso Deus, nós vamos terminar o capítulo 11, capítulo que é marcado pela história da ressurreição de Lázaro. Então, João, capítulo 11, do 45 ao 57. Diz assim a palavra do nosso Deus: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudesse prendê-lo. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, vamos imaginar que o seu cônjuge ou um ente querido que você tanto ama está numa UTI já há muitos anos. Está em coma, sem se mexer, sem falar. Na verdade, a situação desse seu ente querido é tão grave que o seu cérebro já até parou de funcionar. Só funciona o seu coração. E esse coração é alimentado, é mantido através de aparelhos. A única esperança que você tem é que uma hora o coração desse seu ente querido vá parar para que o seu sofrimento acabe, porque afinal não há esperança nenhuma para o seu ente querido, que está sendo mantido apenas por um instrumento, por um aparelho. E se de repente você, em uma dessas visitas que você tem feito durante os anos em que seu ente querido está nessa condição, de repente o médico aparecesse e dissesse assim para você: eu posso dar um jeito nesse seu ente querido, eu posso trazê-lo de volta. Mas você continua cético, evidentemente, afinal já se passaram anos e nada aconteceu e seu ente querido está definhando na cama praticamente. Não há esperança nenhuma. Mas de repente o médico pega ali uma seringa, vai no soro e coloca um medicamento. Em questão de segundos, o seu ente querido abre o olho, levanta a sua cabeça e começa a falar com você. Como se nada tivesse acontecido. Aí eu te faço uma pergunta que vai parecer muito tola, e eu quero que seja tola mesmo. Qual seria a sua reação com relação a esse médico? O que você pensaria dele? Você o agradeceria com todo o seu coração pelo que ele fez? Ou você tentaria matá-lo? Evidentemente que essa é uma pergunta muito tola. Se aquele médico curou ou mudou a condição daquele que você amava, é óbvio que naquele momento você com todo o seu coração agradeceria pelo que ele fez. Querer matar o médico nestas circunstâncias é uma tolice. Mas é exatamente isso que nós vamos ver no nosso texto.
O Senhor Jesus ressuscitou um homem que estava morto já há 4 dias, estava numa sepultura em estado de decomposição, sem esperança, sem chance. Nós vimos lá no começo que o Senhor Jesus se demorou a ir ao encontro das irmãs de Lázaro. Lázaro morre, o Senhor só aparece no 4º dia, já não havia mais nenhuma esperança. Mas de uma maneira poderosa, o Senhor Jesus demonstra o seu poder, demonstra assim a sua glória, a sua divindade, e chama um homem para fora da sepultura depois de 4 dias, e ele sai andando. Era de se esperar que aqueles que viram, ou seja, as testemunhas oculares, reconhecessem o poderio de Jesus, se prostrassem aos seus pés, o reconhecendo como o próprio Filho de Deus. Mas não foi assim que eles fizeram. Não foi essa a reação deles. E hoje, no texto que nós estamos meditando, nós vamos perceber aqui 5 reações ao milagre da ressurreição de Lázaro. Como nós já pudemos perceber, porque estamos estudando João já há muito tempo, todas as vezes que o Senhor Jesus faz um discurso profundo, há uma reação. Aqueles que estão ouvindo reagem. Todas as vezes que o Senhor Jesus realiza um milagre, também nós encontramos reações. Por vezes as pessoas reagem com fé, às vezes com ceticismo, e por vezes com ódio. Sentem desejo de matar, de prender Jesus. Isso é constante no Evangelho de João, vocês já estão acostumados com isso. Então nós vamos ver quais foram as reações depois desse sinal miraculoso. Nós temos percebido essas reações desde o capítulo 5. Quando lá no tanque de Betesda, o Senhor Jesus curou aquele paralítico que estava nessa condição já há 38 anos. Os judeus tentaram matar Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 6, nós percebemos a mesma coisa. O Senhor Jesus, que foi quase aclamado o rei, no dia em que multiplicou os pães e peixes, no dia seguinte, quando estava na sinagoga em Cafarnaum ensinando, aquela multidão não ouviu o seu discurso, viraram as costas, reagiram mal ante ao discurso de Jesus. Mas eram as mesmas pessoas que queriam aclamá-lo como rei. Nós estamos diante de um texto que vai nos mostrar o tamanho do ódio dos oponentes de Jesus. Esses oponentes de Jesus são os mesmos que lá no capítulo 2, quando o Senhor Jesus se apresenta publicamente, lá no templo, virando as mesas dos cambistas, soltando os animais, botando aquela cambada para correr, são os mesmos que lá disseram para Jesus assim: dê-nos um sinal, nos dê sinais da sua autoridade. Qual sinal nos dará para provar que você tem autoridade para fazer isso? Pediram sinais. Os judeus são ávidos por pedir sinais. Sempre estão pedindo sinais para Jesus. E Jesus acabara de dar o maior sinal, a maior demonstração da sua divindade através da ressurreição de Lázaro. E como eles reagiram? Fizeram um pouco caso desse sinal miraculoso. Nós veremos então 2 reações por parte das testemunhas oculares, aqueles que viram com seus próprios olhos, aqueles que foram visitar Maria e Marta. Depois nós veremos 2 reações por parte dos religiosos e por fim nós veremos a reação do nosso Senhor Jesus ante a perseguição. Vamos lá então para as primeiras testemunhas que aparecem no nosso texto. Vamos ver as suas reações. Do versículo 45 ao 46, João nos diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Veja, você deve se lembrar que logo quando Maria e Marta ficam sabendo que o seu irmão está ruim, elas mandam um mensageiro para Jesus avisando da situação. Quando Jesus chega, já havia uma multidão ali consolando Marta e Maria. Nós vimos que a proximidade de Betânia com Jerusalém era de aproximadamente 3 quilômetros, e isso fez com que muitas pessoas fossem ali para consolar Marta e Maria, como era próprio da cultura judaica. Então é diante dessas pessoas que estavam ali para chorar com Marta e Maria,
que o Senhor Jesus realiza esse milagre. Não foi um milagre secreto, não foi um milagre privado somente com a família de Lázaro, mas foi um milagre na presença de uma multidão de pessoas que estavam ali chorando junto com Marta e Maria. Então muitos desses foram ali para consolar Marta e Maria e receberam de presente um milagre diante dos seus olhos. O texto nos diz que eles responderam com fé. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, o texto diz que eles creram nele. Aparentemente, nós temos aqui uma reação positiva. Creram em Jesus. Agora, é importante destacar que não é fácil identificar que tipo de fé é essa. Porque é comum no Evangelho de João, ele nos mostrar que aqueles que creem, na verdade, não creem coisa nenhuma. Lá no capítulo 2, nos últimos versículos, é nos dito que o Senhor Jesus, naquela Páscoa, realizou inúmeros sinais miraculosos e muitos creram nele. E aí então nós ficamos alegres e empolgados, porque afinal as pessoas estão crendo em Jesus. Mas João comenta dizendo assim, mas Jesus não confiava neles. Não confiava neles, pois bem sabia o que havia no homem. E não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ou seja, era uma fé falsa. Voltando para a multiplicação dos pães e peixes, o Senhor Jesus alimenta quase 20.000 pessoas, e aquela multidão empolvorosa quer aclamá-lo como rei e o profeta, lá de Deuteronômio. Olha quanta fé. Mas no dia seguinte, essa fé foi embora. Abandonaram Jesus, por não ouvir o seu discurso. Então, não é tão fácil identificar que tipo de fé está presente no nosso texto. Mas ao que tudo indica, pelo menos parece, se tratar de uma fé genuína. Porque João aqui está fazendo um contraste com a fé daqueles que não creram em Cristo Jesus, que agiram mal. Então podemos talvez aqui deduzir ou imaginar que seja uma fé verdadeira, uma fé não falsa. Assim sendo, se esse for o caso, nós encontramos, por parte de algumas pessoas das testemunhas oculares, uma reação positiva. Talvez nós pensemos e cheguemos à conclusão de que se qualquer pessoa hoje, incrédulo, visse um sinal miraculoso como esse, o sinal da ressurreição, creria em Jesus. Talvez nós imaginamos que se algo desse tipo acontecesse na frente daquela pessoa que você está evangelizando na fábrica, ele ia crer. Afinal, diante de uma evidência tão forte e impactante como essa, como alguém pode não crer em Jesus, né? Mas se nós não crêssemos na doutrina da depravação total, poderíamos dizer, sim, é verdade, é claro que esses sinais miraculosos levariam todos, sem exceção, a crer. Mas nós não podemos nos enganar, porque o que gera fé nos corações das pessoas é o Espírito Santo através da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O sinal, ele apenas aponta para uma direção. O sinal não é o causador da nossa fé. É o Espírito Santo, através da santa palavra. Deus pode usar um sinal miraculoso para apontar para uma outra verdade, uma verdade ainda mais profunda, uma verdade que está por detrás dos sinais. Aqueles homens viram esse sinal. Alguns creram. E os outros? Os outros não podiam crer. Assim como eu e você não podíamos crer. Se você estivesse lá e visse o sinal miraculoso da ressurreição e todos os outros sinais miraculosos realizados por Jesus, se você ouvisse os discursos profundos de Jesus, e se o Espírito Santo não fizesse nada no seu coração, sabe o que você faria? Rejeitaria Jesus. Afinal, foi isso que você fez a vida toda, até o dia que o Espírito Santo tocou no teu coração, quando você ouviu a palavra sendo pregada e creu. Então, longe de nós um espírito arrogante diante desses judeus, o qual rejeitarão Jesus no próximo ponto. Nós estamos vendo aqui que alguns creram. Tá ok, vamos partir do pressuposto que seja uma fé verdadeira por parte deles. Nós não sabemos. Mas a reação seguinte por parte das testemunhas oculares nos mostram a depravação do seu coração.
Então, as testemunhas oculares, parte creram e parte delataram Jesus. Veja aí o versículo 46. Após dizer que alguns creram, João nos diz que outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Esses são os verdadeiros X9, né? Os caguetas aqui. Dedo duro. Entregaram Jesus. Eles foram até os principais. Foram até os fariseus para contar a eles o que eles viram. Mas não pensem vocês que a intenção desses aqui era a intenção de convencer os fariseus acerca do que havia acontecido, para que os fariseus crescem em Jesus. Se trata de uma intenção maligna. Se trata de uma intenção espúria. Eles queriam realmente entregar o Senhor Jesus. Vale lembrar que nós vimos no sermão retrasado, quando o Senhor Jesus chega até Betânia, ele conversa em particular, ele quer conversar em particular com as irmãs. Por quê? Você deve se lembrar. Lá em Betânia, havia judeus que queriam matar Jesus também. Então esses que estavam aqui, ao invés de se prostrar diante do Cristo encarnado, do Deus encarnado, o Rei de Israel, que havia realizado um milagre muito claro, o que eles fizeram? Preferiram conspirar contra o Filho de Deus. Tramaram a morte daquele que venceu a morte. Isso não é tolice? Que reação tola. Mas essa foi a reação deles. As testemunhas oculares, parte creram, parte tramaram a morte de Jesus. Mas qual foi a reação dos religiosos quando eles ouviram? Quando esses X9 daqui chegaram lá para contar o que Jesus havia feito, como a elite religiosa agiu? O que era para se esperar dessa elite religiosa? Naturalmente, era para se esperar, se eles não fossem corruptos, se eles não tivessem essa intenção maligna de matar Jesus, era de se esperar que eles levantassem uma investigação. Era óbvio que eles precisariam fazer isso, porque eles eram responsáveis e representantes do povo, eram autoridades sobre o povo. Mas, ao invés de investigar para saber se de fato Jesus é o Cristo, se de fato Jesus é o Messias, se de fato Jesus é o Filho de Deus e assim crer nele, ao invés de fazer isso, eles apenas se juntaram e tramaram a morte de Jesus, mais uma vez. Vamos ver a reação deplorável da elite religiosa. Diz aí João, do versículo 47 ao 48, um salto para o versículo 57. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Dando um salto para o versículo 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudesse prendê-lo. Basicamente, nós percebemos dois tipos de reações por parte da elite religiosa, por parte daqueles que compunham o sinédrio, que era uma espécie de suprema corte em Israel. Era ali que os judeus julgavam as causas. Era evidente que nesse tempo eles não podiam executar a pena capital, porque Roma havia dominado sobre eles, então Roma é que executava a pena capital, Roma é que levava as pessoas ao óbito, à morte, castigava. Vale lembrar que os judeus entregaram Jesus a Pôncio Pilatos e Roma foi que executou a morte. Mas o sinédrio tinha ainda uma certa autoridade, sobretudo no que diz respeito a julgamento relacionado à sua fé, à sua religião. Porque os romanos pouco entendiam de fé dos judeus e também eles nem queriam saber disso. Então o sinédrio ainda estava funcionando, apesar de ter perdido a sua força, e agora essa suprema corte é convocada. Os principais líderes, sacerdotes, fariseus, também havia saduceus ali, não está descrito aqui, mas havia saduceus também.
E nós vamos perceber dois tipos de reações. Primeiro, a primeira reação, convocaram a Suprema Corte. Essa foi a primeira reação. Convocaram por uma coisa tão boba, tão simplória, tão desnecessária, mas a gana por matar Jesus era tão grande, e até o presente momento o Sinédrio não havia sido convocado para isso. Nós percebemos as perseguições contra Jesus lá desde o capítulo 5. E todas elas são perseguições individuais ou perseguições por parte de alguns grupos. Nós vimos os judeus tentando apedrejar Jesus lá no finalzinho do capítulo 8, quando ele disse antes que Abraão existisse, eu sou, mas não era algo oficial. Era algo privado, algo pessoal. Aquele grupo que ouviu Jesus contra o Império Romano, pegaram em pedras para matar Jesus. Eles não podiam fazer isso, mas a vontade de matar Jesus era tão grande que até passaram por cima da autoridade de Roma. Então a primeira reação foi convocar o Sinédrio, a Suprema Corte, tornar a coisa legal, tornar a perseguição legal. E é isso que eles estão fazendo. Veja que coisa sombria no nosso texto. Eles, em hipótese alguma, negaram que Jesus havia realizado a ressurreição de Lázaro. Eles não negaram. Eles acreditaram no delator. É verdade, Jesus ressuscitou Lázaro. O texto nos diz que é pior do que isso ainda. O texto nos diz que eles sabiam que Jesus realizava muitos milagres. Eles viram outros sinais miraculosos. Pode não ter visto o da ressurreição, mas mesmo assim, mesmo diante de tantas evidências, não creram em Jesus. Mesmo diante de tantos sinais miraculosos, mesmo diante de pronunciamentos profundos, mesmo assim, não creram em Jesus. E a razão disso você sabe, por conta da nossa natureza caída. Veja a preocupação deles. Se o deixarmos assim, se continuar do jeito que está, ou seja, se ele continuar realizando sinais miraculosos, o homem não para. O que vai acontecer? Todos crerão nele. Isso para a gente seria algo muito bom, né? Positivo, olha, é o que a gente quer. Mas esses homens aqui não estavam nem um pouco preocupados com a fé dessas pessoas que estavam crendo. Eles estavam preocupados com outras coisas. Veja a preocupação deles. Depois, se todo mundo começar a crer, sabe o que vai acontecer? Virão os romanos. E quando os romanos vierem, eles vão tomar de nós o nosso lugar, a saber, o templo, e também a própria nação. Essa era a preocupação deles. Vale lembrar que Roma não aceita outro rei, senão César. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, quando aqueles magos vindo do Oriente chegaram ali na região para conhecer o menino, levaram seus presentes. Quando Herodes ficou sabendo que o menino poderia ser o rei de Israel, um bebê que acabara de nascer, mandou matar as crianças de 2 anos, até 2 anos. Veja a preocupação de Roma. É proibido outro rei senão César. E agora os religiosos aqui estão sendo pragmáticos, estão dizendo, olha, do jeito que a coisa está indo, um monte de seguidores, o homem não para de realizar sinais, logo os romanos vão ficar sabendo isso aí. Está dizendo que ele é o rei, seus seguidores estão tentando aclamá-lo como rei, e isso não vai dar certo. Mas a preocupação era com o templo e com a nação. Na verdade, eles estão preocupados com o status, porque se Roma invadisse, eles perderiam sua posição. Eles perderiam sua posição. Então eles estão preocupados com a crença dessas pessoas em Jesus, porque se isso continuar, e olha, depois desse sinal tão profundo, tão impactante, os discípulos de Jesus se espalharam ainda mais. Eles estão tão preocupados com isso, que no próximo sermão nós vamos ver que eles até tentaram matar o coitado do Lázaro, que não tinha nada a ver com a história. Tinha nada a ver com a história. Eles estão então preocupados com essa possível
rebelião. Se houver uma rebelião, já era. Game over para eles. E a história é tão irônica, mas tão irônica, que o que eles temiam de fato aconteceu no ano 70. No ano 66, surgiu uma rebelião por parte dos zelotes lá em Israel. Esses zelotes, meio doidos, acharam que era o momento certo de tomar o poder de Roma à força. Foram massacrados. Morreram todos. Mas isso incitou nos judeus um patriotismo exacerbado, e eles começaram então a se rebelar com mais frequência. 4 anos de rebeliões dentro do Império Romano, até que no ano 70, o general Tito recebe a ordem de invadir o templo e destruí-lo por completo. E foi isso que ele fez. Tanto é que se você for lá hoje, você vai encontrar somente o Muro das Lamentações. É só o que sobrou. Milhões de judeus mortos, templo destruído, e acabou a nação de Israel. E não foi porque Jesus fez algo para que isso acontecesse. Jesus não tem nada a ver com isso. Então a história é irônica. O que eles temiam que acontecesse, aconteceu por causa deles mesmos. Não tem nada a ver com Jesus. Então essa foi a reação dos religiosos. Os religiosos conspiraram contra Jesus. Os religiosos se preocuparam com o seu status, se preocuparam com o templo, se preocuparam com a nação, se preocuparam com o número de seguidores de Jesus, ao invés de investigar o sinal miraculoso. Então conspiraram a morte de Jesus. Mas há uma reação interessante no nosso texto por parte do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que estava atuando naquele ano. Esse sumo sacerdote, sem saber, ele acabou profetizando a morte do nosso Senhor Jesus. Veja que interessante. Versículo 49 a 53. Diz assim: mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Essas são as palavras de um sumo sacerdote. Certamente essas palavras não são favoráveis a Jesus. São palavras que vão contra a pessoa de Jesus. São palavras mal intencionadas. Ele sim estava profetizando de forma inconsciente acerca da morte de Jesus, mas não passava pela cabeça dele que Jesus deveria morrer pelo povo para salvar o povo dos seus pecados. Não passou pela cabeça dele que Jesus deveria morrer para livrar o povo da condenação eterna. Não era isso, ele estava sendo pragmático. O raciocínio dele aqui é muito lógico. Se continuar assim, se Jesus continuar recebendo novos seguidores, Roma logo vai descobrir. E se isso acontecer, nós vamos ter problema com eles. Eles vão invadir isso aqui, vão destruir tudo, vão acabar conosco, com a nossa reputação, e não vai sobrar nada. Por causa de quem? Por causa de um homem. A solução então é o quê? Acabar com esse único homem. Convém que ele morra e a gente fique de boa. Porque senão ele vai morrer e nós também. Pragmático. Não está pensando na salvação eterna de maneira nenhuma. Não é a ideia de que ele morra por conta dos nossos pecados. Que ele morra para nos livrar do Império Romano. Foram pragmáticos. Veja os versículos 51 e 52. Ora, Caifás, João comentando agora, não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ele profetizou sem saber. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, não só pela nação de Israel, mas por todos os filhos de Deus que andam dispersos. E aqui eu e você somos incluídos. Nós somos incluídos aqui. Talvez você fique agora assustado, afinal, um homem maligno como Caifás, com um coração duro como o dele, apesar de ser um sumo sacerdote, podemos ver uma intenção muito maligna e perversa. Talvez então você ficou chocado agora. Como é que pode Deus usar um traste como esse para profetizar?
Talvez você ficou assustado quando eu li esse texto na minha adolescência a primeira vez. Para mim foi chocante. Como assim? Usou um homem como este? Mas não se espante, meus irmãos. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Deus usa quem Ele quer para os seus propósitos. Ele não usou o Faraó? Ele não endureceu o coração de Faraó? Para quê? Para revelar a sua glória para os egípcios e também para o seu povo, como nós vimos recentemente. Deus não usou uma mula para repreender um homem rebelde como Balaão? Sim. Deus não usou o rei Tiro, um rei ímpio e perverso, para castigar a nação de Israel, inclusive chama ele de meu servo? Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus não usou o coração corrupto de Judas para atraí-lo, para que ele fosse para a cruz. Por que Ele não poderia usar um sumo sacerdote maligno também? Pode. Ele usa quem Ele quer. Isso é impressionante. Isso é impressionante, sabe por quê? Porque nos revela que nosso Deus tem controle sobre tudo, inclusive sobre o perverso, sobre o mal. Isso significa que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas. Isso é ou não é um conforto para o seu coração? Nós podemos olhar a política brasileira agora, os que acompanham podem estar desesperados com o que está acontecendo. Podemos olhar à nossa volta, tudo o que está acontecendo, essa ideologia de gênero adentrando com toda a força. Cristãos sendo perseguidos. Podemos entrar em desespero se não cremos na doutrina da soberania de Deus. Deus está no controle. Deus estava no controle da vida de Caifás. Jesus estava no controle da sua própria vida aqui. Tudo o que estava acontecendo não era um mero acidente. Deus estava no controle. Não é como um debatedor lá no Vejam Só uma vez disse: Deus tem a caneta da nossa história em suas mãos. Nós podemos tomar a caneta da mão de Deus e escrever a nossa história. Nosso Deus não é isso. Deus tem a caneta e Ele não dá a sua caneta para ninguém. Para ninguém. E que bom que é Ele que escreve a minha e a sua história. Porque se fosse você que escrevesse a sua história, você estaria nessas mesmas condições aqui desses perversos. Deus mudou a sua história, não foi você. Mas após essas palavras proféticas de Caifás, João nos informa que desde aquele dia resolveram matar Jesus. Desde aquele dia decidiram então matar Jesus. Talvez, se você é um ouvinte atento, você deve ter percebido que eles estão tentando matar Jesus desde o capítulo 5. Jesus várias vezes está se escondendo, fugindo, se ocultando no meio deles para não ser apedrejado, para não ser entregue. Espera aí, mas o texto está dizendo que é desde aquele dia. Será que houve algum erro aqui? Certo que não. A grande pergunta é: quem é o sujeito deste texto que nós estamos lendo agora? Ou melhor, quem é que resolveu matar Jesus? Uma instituição, o Sinédrio. Como eu disse a vocês, até o presente momento as perseguições foram particulares, ou grupos, pessoas. Nada oficial. Agora é oficial. Agora é oficial. Agora as autoridades determinaram a morte de Jesus. Tanto é que no último versículo do nosso texto, eles recebem, toda a população, todas as pessoas de Israel, recebem a ordem de entregar Jesus caso encontre. Eles vão perguntar lá no templo: será que ele não vai vir não? E o texto termina dizendo que eles tinham a autoridade, ou receberam ordem, para entregar Jesus para ser preso. Por isso que desde aquele dia passou-se a ser oficial a perseguição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Jesus mesmo, não estando nessa reunião do Sinédrio, mesmo não ouvindo fisicamente o que aqueles homens decidiram, por conta da sua onisciência, Jesus sabia exatamente o que havia acontecido naquela reunião do Sinédrio, e então o nosso Senhor vai reagir a isso. Então chegaremos na nossa quinta reação. Veja como o nosso Senhor reagiu. Diz assim, versículo 54.
Assim sendo, ou seja, por conta da intenção maligna por parte de Caifás, por parte do Sinédrio, Jesus não andava publicamente. Manteve-se afastado dos judeus. E o texto nos diz que ele retirou-se para uma região vizinha ao deserto. Ele foi para o deserto agora. Fugiu do perigo. Saiu daquele turbilhão lá. Estava quente a coisa para o lado dele. E ele foi então para uma cidadezinha chamada Efraim, e ali permanece isolado com os seus discípulos. Agora, eu preciso que você entenda que Jesus não se retirou como um covarde com medo da morte. Talvez essa é a impressão. Jesus se retirou com medo da morte. Nós já vimos que Jesus não tem medo disso. Que até mesmo os seus discípulos, no sermão passado, se eu não me engano, os discípulos ficaram com medo. Que vamos para Jerusalém, mas Senhor, lá estão tentando te matar. Então vamos morrer então. Vamos embora morrer, fazer o quê? Jesus não tem medo da morte. Jesus apenas se retirou, porque ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado. Nós já vimos isso em vários sermões. Essa afirmação aparece no Evangelho de João pelo menos 3 vezes. Jesus se ocultou porque ainda não havia chegado a sua hora. Ele tem controle absoluto sobre a sua própria vida, sobre a sua própria hora. É verdade que a sua hora estava muito próxima. Nós estamos nos aproximando da semana da morte de Jesus, mas ele ainda precisava ensinar muitas coisas aos seus discípulos. E é isso que ele fez. Então essa foi a reação do nosso Senhor. Ele se retirou, porque a sua hora ainda não havia chegado. Os versos 55 e 56, aqui eles funcionam como uma dobradiça de assunto. Do nada, João nos diz assim: estava próximo a Páscoa dos judeus. Que são os versos seguintes. Aí você fala, peraí, mas e o que isso tem a ver com o texto que a gente está estudando, né? Tem a ver a Páscoa? Ninguém está falando de Páscoa aqui? Esse versículo, o versículo 55, ele funciona como uma dobradiça. Ele está nos preparando para algo que vai acontecer. Ele está nos fazendo olhar para a última Páscoa de Jesus aqui na terra. A terceira Páscoa após o início do seu ministério. Então veja aí. Estava próximo a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ou seja, nós temos um salto histórico aqui. Passado algum tempo, que nós não sabemos quanto tempo é, João nos informa que estava próximo à festa da Páscoa, e os judeus, como de costume, iam uma semana antes, por conta da purificação, e lá estão perguntando: será que ele vai vir? Ele nunca deixou de participar de uma festa. E agora? Será que ele vai vir, mesmo diante de uma perseguição oficial por parte do Sinédrio? Será que ele virá dessa vez? João nos informa que a Páscoa estava chegando. João é o único evangelista que descreve as 3 Páscoas que Jesus participou após o início do seu ministério. Por essa razão, inclusive, nós temos aqui a ideia de que Jesus realizou o seu ministério num prazo de 3 anos aproximadamente. Por conta dessas 3 Páscoas que nós encontramos no Evangelho de João. E Jesus participou de todas as Páscoas. Todas as outras 2, todas as outras festas de Israel. Certamente, ele não vai deixar de participar dessa. Mas aqui a multidão está apreensiva. E aí? Aparece esse homem ou não? O que nós vamos fazer com ele, se ele aparecer? E agora o cenário está pronto. Está tudo pronto para a morte de Jesus. O cenário foi montado. Jesus vai entrar em cena como rei, é verdade? Veja como Jesus não é um covarde. Ele sabia o que ia acontecer. Sabe o que ele vai fazer lá no próximo capítulo? Está lá escondido com seus discípulos. Ele vai entrar de forma triunfal. Ele vai entrar sentado num jumentinho. E será aclamado rei.
A multidão vai fazer aquilo que os religiosos temiam. Eles dirão assim: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, bendito o Messias. Jesus ousado, não. Ele sabia que tudo isso ia custar a sua vida. Mas foi para isso que ele veio. Ele veio para isso. Então, quando o Senhor Jesus adentra nessa semana da Páscoa, ele está indo rumo ao matadouro. É o Cordeiro de Deus indo para o matadouro. Que coisa linda essa história. Que coisa impactante. O Senhor Jesus não teme a morte. Ele veio para vencer a morte. Afinal, na cruz é a morte da morte, pela morte de Cristo. Nosso rei então vai entrar montado num jumentinho e aclamado como um rei. Evidentemente que isso não ia dar muito certo da ótica humana, né? Evidentemente que tá claro que não vai funcionar bem essa ideia. Humanamente, nós diríamos: quem que teve essa ideia de pegar um jumentinho para Jesus entrar agora? Quem que foi? Mas tudo isso estava no plano de Deus. Humanamente foi uma péssima ideia, mas divinamente falando, foi a melhor das ideias. Aos olhos de Deus foi a melhor ideia para a história da humanidade. Porque se não fosse isso, o que seria de mim e de você, hein? O texto afirma que a Páscoa estava próxima. Essa é a última Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo antes da sua morte. E essa última Páscoa ela tem um significado muito especial para o cristão. Nós somos cristãos, evidentemente nós não comemoramos Páscoa. A nossa Páscoa é essa daqui, ó. Mas essa última Páscoa ela tem um brilho especial, historicamente falando, para nós. Porque foi na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído. E como nós bem sabemos, os judeus celebravam a Páscoa numa mesa, comendo pão, bebendo vinho e comendo um cordeiro morto. Cordeiro que foi sacrificado, que estava na mesa deles. Essa era uma ordem de Deus, para eles se lembrarem daquilo que aconteceu lá no passado. Quando os seus antepassados estavam no Egito, vivendo como escravos. E aí Deus então se revela de maneira tão poderosa, tão poderosa. Ele envia as pragas, e enfim nós chegamos na última praga, a praga da morte dos primogênitos. Deus que estava preparando o cenário, e o meu e o seu coração, Ele ordenou que fosse naquela noite morto um cordeiro, que o seu sangue fosse aspergido nos umbrais das portas, e a carne daquele animal fosse comido pela família, ao celebrar a libertação que estava chegando. Naquela noite sombria, noite de desespero, de muitos lamentos, afinal, muitos primogênitos morreram por parte de Faraó. Inclusive, Faraó perdeu. Mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro sobre os umbrais da sua porta, esses receberam a libertação da morte. Por isso, Páscoa significa passar por cima, passar adiante. Porque o anjo da morte passou e não levou o primogênito. O Senhor Jesus, então, quando está naquela noite com os seus discípulos, celebrando isso, essa libertação, Ele nos oferece um novo cerimonial. Ele aponta para uma outra realidade ainda mais profunda, uma realidade eternamente profunda. Ele, que estava diante de um cordeiro morto, que representava uma libertação da morte física, ele estava comendo aquele cordeiro com os seus discípulos. Agora ele vai dizer para os seus discípulos, em outras palavras: eu vou morrer, assim como esse cordeiro. Mas não para livrá-los da morte física, mas para livrar de uma morte pior, uma morte terrível, a morte eterna. A morte eterna. Por isso todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe a marca do seu sangue em sua vida.
E agora você pode descansar em Deus, porque a morte eterna passou sobre sua cabeça. Ela passou sobre você, mas ela não ficou impune, não caiu no espaço, ou não se perdeu por aí, aquela ira que estava vindo, aquela morte que estava vindo. Ela desembocou lá na pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então o Senhor Jesus, naquela noite sombria, conhecendo as intenções dos judeus, conhecendo as intenções de Judas Iscariotes, que estava na mesa com ele. Naquela noite, então, ele pega um pedaço de pão, parte esse pão no meio e disse assim: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Hoje nós entendemos perfeitamente o que Jesus quis dizer. Os discípulos, a priori, não entenderam direito o que estava acontecendo. Mas hoje eu e você entendemos. O Cordeiro de Deus seria imolado, seria entregue naquela noite e logo seria imolado. Ele disse aos seus discípulos: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. E eu digo a vocês, aquele foi o corpo de Jesus que foi dado em favor de vocês. Em seguida, Jesus toma o cálice em sua mão e diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora há uma nova aliança feita pelo sangue de Jesus. A velha aliança cumpriu o seu papel. Cristo Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento no nosso lugar. Obedeceu todas as leis no nosso lugar. E agora nós estamos debaixo de uma nova aliança. De uma nova aliança. Que essa aliança foi feita no sangue de Jesus Cristo. O que é que nós fazemos na ceia do Senhor? Lógico, somos alimentados pelo Senhor, que na ceia revigora a nossa fé. E também relembramos a morte do Cordeiro que por nós sofreu. Nós relembramos que o seu sacrifício faz-nos achegar ao perdão. Perdão esse que encontramos aos pés da cruz. Na ceia, irmãos, nós somos lembrados que o Cordeiro é o próprio Deus. E que ele morreu em favor dos seus. Então, diante da mesa do Senhor, somos lembrados do imenso amor de Jesus por nós. Afinal, este é meu corpo, que é dado por vós. Isso é ou não é amor? Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido quando ainda éramos pecadores. Nesse sacramento, nos lembramos que Jesus é o pão da vida que desceu do céu e que se entregou por nós. Lembramos que a sua morte fez-nos reviver. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Recebemos dele vida. Fez-nos um pelo seu poder. Lembra da profecia lá do Caifás? João, interpretando isso pelo Espírito Santo, diz: não era somente para unir o povo de Israel, mas aqueles filhos de Deus que estão dispersos, espalhados. Fez-nos um por seu poder. O vinho, então, lembra o sangue sobre a cruz que foi derramado por mim e por você. Na ceia, nós nos lembramos que esse sangue cobriu e cobre o nosso vil pecar e nos purifica. Eu quero, nesse momento, chamar os irmãos que me ajudem aqui na canção.